uma recomendação para não passar das 8 horas. E eu gostaria de pedir 5 minutos aos irmãos, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo de número 13, a parte A do versículo. Daniel 12, versículo de número 13, a parte A do versículo. No relógio são 7h47. 5 minutos então vai dar 7h53 e 2, não é isso? Amém? Daniel 12, 13 diz assim: tu, porém, vai até o fim. Repita comigo: tu, porém, vai até o fim. Antes de tomar assento, diga para o seu irmão: quem fica no meio do caminho não tem história final. Não tem história final. Pode tomar assento. Meus amados, a Bíblia nos diz que a vitória não é daquele que começa e para. A vitória não é daquele que começa e vai até o meio. A vitória não é daquele que começa e vai até quase o fim. Mas a Bíblia nos diz: tu, porém, vai até o fim. Agora, para chegar até o fim, você precisa ter em mente 4 coisas. Primeiro, insistir. Segundo, persistir. Terceiro, resistir. Quarto, não desistir. Insista naquilo que Deus te prometeu. Persista naquilo que Deus disse que iria fazer. Resista aos ataques do adversário e não desista daquilo que Deus projetou sobre a tua vida. Para ir até o fim é necessário insistir, persistir, resistir e não desistir. Aleluia! Quem persevera tem história final. Você já ouviu alguém dizendo: olha, eu quase consegui, eu quase cheguei, eu quase alcancei? Na vida daquele que serve ao Senhor, quando ele insiste, persiste, resiste e não desiste, ele tem história final. E a história final é a história de vitória. A história final é a história de sucesso. A história final é a história de conquista. A história final é a história do agir de Deus. Aleluia! Por que parar? Por que querer desistir? Por que querer olhar para trás? Maior é aquele que te fez a promessa. Maior é aquele que está com você. Insista, persista, resista. Não desista daquilo que Deus tem na sua vida. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus aos 15 anos de idade, eu aceitei a Jesus de verdade. Eu falei: Jesus, eu quero ser crente de verdade. Quando eu aceitei a Jesus, Deus me fez uma promessa. E esta promessa o Senhor tem cumprido sobre a minha vida. Por quê? Porque insisti, persistir, resistir e não desistir. Meus pais, Babalorixá, Pai de Santo, disseram: você nunca vai ser um pastor. Mas Deus olhava do céu e dizia: você vai ser pregador da minha palavra, ganhador de almas para a honra e glória do meu nome. Comecei a ministrar a palavra em cima de uma caixa de fruta. Depois passei para a banca das feiras. Depois passei para dentro dos ônibus. Depois passei para dentro dos trens. Hoje eu estou nos púlpitos e, para a glória do Senhor, já passei por vários púlpitos nessa nação e até no exterior. Porque insisti, resisti, não desisti, persisti na presença
que Deus tem na sua vida. Não abra mão do que Deus projetou na sua vida. Sabe por quê? Porque se você abrir mão disso, você não vai ter história final. Dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem um vento e espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas vem a montanha e detém o vento. Dizem que a montanha é forte, mas vem um homem com a tecnologia e tira a montanha do lugar. Dizem que o homem é forte, mas vem a morte e derruba o homem. Dizem que a morte é forte, só dizem, mas vem o Jesus ao terceiro dia e venceu, e venceu,